Quando a gente fala sobre Páscoa, muitos pensam em tradição, em família, em símbolos que com o tempo vão perdendo esse verdadeiro sentido. Só que a Páscoa, ela não é sobre costumes, ela é sobre sacrifício, é sobre sangue, é sobre redenção. A mensagem da Páscoa, ela não é leve, ela não é confortável, porque ela confronta a gente. Ela expõe, ela revela uma verdade que muita gente prefere evitar. Que o problema central da humanidade não está do lado de fora, mas sim do lado de dentro, que é o nosso pecado. E esse pecado, ele não pode ser ignorado, ele precisa ser tratado com justiça. Então, a gente pode tentar suavizar, a gente pode chamar de erro, a gente pode chamar de fraqueza, a gente pode chamar de imperfeição. Mas para Deus, o pecado é algo completamente diferente. O pecado não é algo leve, não é algo aceitável, não é algo que Deus simplesmente vai poder ignorar. O pecado é uma afronta direta contra um Deus que é absolutamente santo. E a sociedade, ela tenta convencer você de que ninguém é perfeito. Mas, na verdade, a verdade ela é muito mais profunda do que isso. A verdade é que todos nós pecamos. E assim, não se trata de comparação com outras pessoas, mas a gente está diante de Deus que é puro. E diante dele não existe inocência, existe culpa. E essa culpa, como eu disse, ela vai exigir justiça. Deus, ele é amor, mas ele também é justo. E um Deus justo, ele não vai ignorar o nosso pecado. A nossa sentença é clara. O salário do pecado, é a morte. E isso, assim, não é exagero, é uma realidade espiritual. O pecado, ele custa a nossa vida. E por isso, desde o princípio, vai existir algo que é inegociável. Sem derramamento de sangue, não existe perdão. Alguém precisa morrer no lugar do culpado. Deus fez o mundo dessa forma. E aqui é que entra Jesus Cristo. A cruz, ela não foi um acidente, ela não foi uma injustiça do ser humano, ela foi uma necessidade. Ela foi uma substituição, ou seja, o inocente no lugar do culpado, o santo no lugar do pecador, o puro no lugar do impuro. E cada gota de sangue que foi derramada, ela tinha um propósito, que era pagar uma dívida que nós nunca iríamos conseguir pagar perante Deus. Jesus Cristo, ele não sofreu por acaso, ele sangrou por causa do pecado, ele sangrou por nossa causa. Então isso tudo torna extremamente pessoal a cruz. A cruz não é algo distante, foram os nossos pecados, as nossas escolhas, a nossa rebeldia que foi colocada em cima de Jesus. Então, enquanto o sangue ele estava ali escorrendo, a justiça de Deus estava sendo feita. O preço foi muito alto para ser ignorado. Jesus ele foi espancado, ele foi humilhado, ele foi coroado com espinhos, ele foi pregado na madeira, ele foi exposto à vergonha. Mas muito pior do que isso, não foi o físico, foi o espiritual, porque ele carregou a culpa, a condenação que deveria recair sobre mim, sobre você. Então isso destrói qualquer desculpa. A gente não pode mais dizer que é uma boa pessoa, que a gente não precisa disso ou que a gente vai deixar para pensar na cruz depois. Porque se isso fosse possível, se salvar sozinho, Jesus ele não precisaria ter morrido. Mas ele morreu, ele sangrou, e isso prova que não existe um outro caminho para chegar ao Deus verdadeiro, para ter salvação que não seja através de Jesus Cristo. Então agora existe uma linha muito clara diante da gente. Ou o sangue de Cristo ele vai cobrir o nosso pecado, ou a gente vai permanecer culpado. Não existe um meio termo. A cruz, ela não permite que você seja neutro. Você tem que fazer uma decisão. Ela exige uma resposta. Ou você vai se arrepender, ou você vai se render, ou você vai confiar totalmente no que Jesus fez, ou você vai continuar separado eternamente de Deus. Aqui, enquanto você vive, e depois, durante toda a eternidade. Só que aí no inferno. Então a verdade, ela é muito dura, Deus ele não negocia com o pecado. Ele já ofereceu o único caminho que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Então rejeitar isso não é só você discordar, é você permanecer nessa condenação. O sangue ele já foi derramado, a dívida ela já foi paga. Agora a pergunta final não é sobre Páscoa, não é sobre chocolate, é sobre a gente. O que a gente vai fazer com esse sangue que foi derramado?